Estes eventos ocorreram com pessoas reais. Alguns podem ser perturbadores. Nós ouvíamos o ruído dos gravetos que se partiam, das folhas que ficavam voando. Era como se ela se arrastasse. Depois das 8 da noite, arrastavam os móveis. Escutávamos uma bola que se movia pelo chão. É muito difícil saber que não se tem paz em sua própria casa. Os guardas, quando são mulheres, elas não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas se mexem, a televisão liga sozinha. Há manifestações diferentes com elas. Eu pensava, uma hora ele vai falar, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não posso me mexer? A colcha ficou com uma forma estranha. Eu começo a ver um pouco os detalhes. Eu começo a ver o contorno, a silhueta de uma mulher. Minha história de fantasmas. Nós ouvíamos o ruído dos gravetos que se partiam, as folhas que ficavam voando. Era como se ela se arrastasse. Eu era atraído. Na verdade, eu não sei se eu me sentia atraído, mas eu comecei a ir na direção dela. Eu não podia me mexer, eu sentia medo. Não podia me mover, não podia falar, não podia fazer nada. A minha sensação foi... Eu pensei que ia sair alguma coisa do lago, que ia agarrar os meus pés e ia me puxar. A Chorona. A minha história de fantasmas começou em Montevideo, Uruguai, em novembro de 2010. Montevideo, Uruguai. Eu fui com uns amigos numa noite... saí para me divertir e nós acabamos vendo o que ninguém gostaria de encontrar. Minha história de fantasmas aconteceu dentro de um parque que é muito famoso pela história da Chorona. Tudo começou quando eu estava trabalhando. Eu tenho uma colega que mora do lado do parque. E ela me contou que, pela primeira vez em 10 anos, ela tinha ouvido um choro do lado da sua casa e vinha direto do parque. Entramos, demos umas voltas lá. Caminhamos pelas ruas lá dentro do parque. Nós caminhamos por ruas escuras. Quando conseguimos entrar, o medo era enorme. Porque só enxergávamos mais ou menos 1 metro de distância. Era isso que víamos, nada mais. Não havia luz em lugar nenhum. Só víamos algumas luzes sobre a Avenida Itália, mas eram poucas luzes entre as árvores. E começamos a andar. Fomos tirando fotos, depois relaxamos. Éramos 5. Estava muito tranquilo até esse momento. Começou a complicar quando nós resolvemos dar a volta no lago. E aí começamos a tirar fotos do lago, não aparecia nada. Já havia passado meia hora, uns 40 minutos. Fomos dando voltas, até que nós começamos a andar ao redor do lago, um pouco mais perto do lago. Não dá pra ver nada no parque de noite, quer dizer... Até tem o estádio Charrúa, que fica perto também, e é o único lugar onde dá pra ver a iluminação desse parque. É mais pelo estádio velho que qualquer outra coisa, então desse lado via-se alguma coisa. Mas depois era tudo escuro. Tem muitos mendigos dormindo, muitos cachorros e muito mais perigo humano do que qualquer outra coisa, então a gente estava muito mais preocupado com isso. Nós tínhamos resolvido parar de tirar fotos, só dar mais uma volta no lago e ir embora. E quando estávamos terminando, nós íamos dar a volta no lago. Dali, eu estava bem perto, a 1 metro dele. Sensações estranhas começaram nesse momento, porque eu que estava bem perto do lago. E as histórias da Chorona dizem que ela sai do lago e agarra as pessoas que passam por lá e tudo mais. Eu comecei a ficar com medo. Era eu que estava mais perto do lago naquela hora. A minha sensação foi que eu pensava que ia sair alguma coisa do lago, da água, que ia me agarrar aos pés e ia me puxar. Foi muito complicado nesse momento. Quando estávamos avançando na metade, nós ouvimos um ruído do lado esquerdo, sobre as árvores. Achamos que fossem uns cachorros que andavam por lá. Mas não, foi uma coisa que surpreendeu a todos. Quando estávamos beirando o parque, escutamos o ruído à esquerda.
E depois disso nós vimos uma sombra branca que se deslocava bem no meio das árvores. Ela ficou numa árvore fixa, olhando pra gente. Era como flash de uma câmera, numa velocidade incrível. Nós ouvimos o ruído dos gravetos que se partiam e as folhas que saíam voando. Era como se ela se arrastasse. E numa velocidade enorme, que não dava tempo de identificar o que nós víamos. Só víamos uma luz, um flash de árvore em árvore, entre 5, 4 árvores. Até que parou e ficou bem do nosso lado. Nós nos viramos e a vimos bem de frente. Era uma garota jovem. Daí naquele momento estávamos Adriano, Juan Pablo, Bruno, que é meu irmão, o Ismael e eu. E daí naquele momento meu irmão e o Ismael saíram correndo. Foram os primeiros a reagir. Talvez nós também devêssemos ter feito isso. Eu acho que ela tinha entre uns 20 e 25 anos. Tinha cabelo longo, molhado. E foi o que mais me chamou a atenção, porque era como se ela tivesse mesmo saído do lago. A cara era séria, pálida, com os olhos perdidos, mas sempre olhando muito pra gente. Era como se ela olhasse além da gente, como se soubesse o que estávamos pensando e tudo mais. A primeira coisa que eu senti foi um medo enorme. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu estava vendo uma coisa que eu não deveria ver. Aquilo era realmente um fantasma. Nós ficamos paralisados de medo. E ela olhou pra gente. Mexia a cabeça olhando pra gente, um por um. Quando Juan Pablo contou pra mim, quando nós conversamos, ele disse que ele se sentiu atraído, que sentiu a mesma coisa que eu, que era atraído. E na verdade, eu não sei se eu me senti atraído. Eu só comecei a ir na direção dela. Eu não podia me mexer, eu sentia medo. Não podia me mover, não podia falar, não podia fazer nada. Mas depois eu me dei conta de que eu tinha uma câmera fotográfica na mão. Aí eu tirei uma foto. E quando eu apontei pra ela e tirei a primeira foto, ela olhou pra gente de novo. Com um olhar bem desafiador. Daí ela se colocou de lado como se fosse contra uma árvore. Nesse momento, ela inclinou a cabeça e olhou só pro Andrés. Quando ela começou a olhar pra ele, o Adriano e eu, nós meio que conseguimos sair de um transe. Bem naquela hora, conseguimos nos mover de novo. Mas o Andrés não. O Andrés, ele caminhava até ela, era como se ela estivesse atraindo ele com um olhar. Me deu muita tristeza, eu comecei a sair e andei. Tinha um muro na nossa frente, eu pulei, eu acho que andei 1 metro ou 2. E aí o Adriano agarrou o meu braço e eles vieram comigo. O Juan Pablo tirou outra foto. Nessa ela estava de perfil. E na foto dá pra ver claro, dá pra ver muito claro. Eu não sei como, mas eu tirei uma segunda foto. A verdade é que eu não sei como, pelo medo que eu sentia. Eu não sabia como eu tinha conseguido tirar a primeira foto. Eu não sei se foram uns segundos, uns minutos. O tempo nesse momento foi eterno. Quando eu terminei de tirar a segunda foto, o flash desapareceu. E ela desapareceu como se fosse fumaça. Nesse momento, o Adriano disse, vambora, vambora. E a gente começou a correr. Nós conseguimos correr só uns 200 metros, eu acho que foi isso. Mas a sensação, eu não sei se era só a sensação ou se era ela que nos seguia entre as árvores. Nós ouvíamos o ruído, era como se ela arrastasse tudo. E o frio que nós sentimos na nossa nuca era algo incrível. Era como se ela estivesse entre as árvores e atrás da gente ao mesmo tempo. Nós saímos pelo mesmo lugar por onde entramos, com um medo enorme, olhando para todos os lados. E nos encontramos com meu irmão e o Ismael numa estação a 2 quadras do lugar de onde nós estávamos. Quando nós nos encontramos com os rapazes, nós fomos até a minha casa, porque ela fica perto do parque. Nós nos sentamos, nos olhamos, e aí perguntamos um pro outro se tínhamos visto a mesma coisa. Todo mundo disse que sim. Todos descreveram a mesma garota. E então, nesse momento, nós quisemos verificar as fotos. E as fotos mostraram o que nós vimos. Só pela foto ninguém acreditaria. Porque na hora você não sabe se só você viu, se todo mundo viu a mesma coisa que você viu. Todo mundo ficou quieto, você não sabe por quê, você não tem ideia de nada.
E quando nós vimos as fotos, então, percebemos que nós vimos a mesma coisa. Nas fotos saiu o que nós vimos. E, por um lado, você fica contente porque você pensa, bom, todo mundo vai acreditar, porque todo mundo viu a mesma coisa que você viu. A verdade é que é uma experiência que eu não desejo pra ninguém. Nas fotos dá pra ver a figura do que pra mim é uma espécie de adolescente, uma mulher de cabelo comprido, e você vê uma espécie de aura branca que rodeava tudo, de baixo a cima, até em cima da cabeça. E na foto dá pra ver o rosto, dá pra ver o braço, dá pra ver tudo. Na segunda já dá pra ver que ela tá de perfil. Eu tirei a foto quando ela tava saindo. Então ela é igual à primeira, só que é de perfil. E ela é mais perto, só uns 3 ou 4 metros. Bom, o que eu acho a respeito da história da Chorona é que há muitas versões, mas pra mim, é o que eu digo, pra mim, quando os espíritos têm alguma coisa pendente, eles ficam dando voltas até poder resolver. Um dia ela tava trabalhando, quando voltou pra casa, que também fica em frente ao parque, ela encontrou o marido morto. E os filhos desapareceram. Disseram pra ela que os filhos dela foram levados por 2 pessoas como reféns e foram lá pra dentro do parque. Bom, então ela foi até o parque com a polícia, com os vizinhos, e eles procuraram dia e noite, mas nunca encontraram nada. As pessoas que viram aquela mulher depois do que aconteceu diziam que ela estava meio estranha, que tinha ficado louca. Até que um dia ela não suportou mais a pressão e acabou se afogando. Então, pra mim, a Chorona vai ficar lá até o dia em que puder resolver o assunto dela. Seja a história dos filhos, ou seja lá o que for. Mas vai continuar dando voltas até poder resolver. Minha história de fantasmas.